Mas foi assim, durante esse ontem e hoje de manhã, eu consegui apurar algumas coisas sobre o que a gente estava discutindo, nós três aqui, aquelas lacunas que estavam faltando das reclamações, tanto do São Paulo ali ontem, e hoje eu consegui falar com o pessoal mais ligado ao Pedro para entender também algumas coisas que estavam acontecendo, né? Então, vou começar com o que eu publiquei mais cedo, que era o que o São Paulo estava querendo dizer com aquela coisa de disputa interna, né? Que já existia, mas que as razões não caberiam falar ali e tal. Tinha um incômodo do São Paulo com a questão da aplicação tática do Pedro relacionada à marcação-pressão, que é uma coisa que o time dele exige muito. E que ele tem uma metodologia de mostrar com vídeos individualizados ali o que cada jogador precisa fazer, e ele estava mostrando como o Pedro precisava marcar. Inicialmente ele achou que o Pedro tinha prometido se empenhar, e depois achou menos, que não estava se empenhando tanto nos treinos. Essa foi a versão que eu vi, obviamente, do lado mais Sampaoli da coisa, né? E aí, do lado do Pedro, tem um contra-argumento que depois do jogo contra o Fortaleza, ele elogiou, e realmente eu vi a entrevista aqui, ele elogiou a postura do Pedro ali na forma como ele tinha mudado um pouco de jogar. O Pedro estava jogando um pouquinho mais de lado e não tão centralizado, enfim. Então, há esse contraponto de que ele sim estava se empenhando e estava tentando se adaptar. E aí a gente foi buscar, que a gente ficou ontem na pergunta aqui da covardia psicológica, né? O que queria dizer esse termo, o que ele estava querendo dizer quando ele fez uma nota após a agressão. Também aquela expressão do São Paulo foi após a agressão, ele soltou uma nota que falava nessa coisa de disputa interna, e o Pedro falava em covardia psicológica. Alguns pontos que eu ouvi aqui. Que durante os treinos, às vezes o Pedro sentia que estava meio sendo provocado, como se fosse ali, como se estivessem esperando uma reação dele por parte da comissão técnica do Flamengo, no sentido de que coisas que o incomodavam, e o ponto mais que eu acho que causou mais incômodo nele foi após o jogo contra o Grêmio, que ele perdeu um gol e o Gabriel perdeu um pênalti. Ele foi cobrado pelo Sampaoli porque ele não matou a série, e na expressão, o Sampaoli usou uma expressão dizendo que ele era muito religioso, e isso ele precisava disputar, brigar mais pela posição. Enfim, o lado ali do Pedro que incomodou ele. E aí é compreensível que ele se incomode, porque eu já entrevistei o Pedro, e enfim, ele tem uma coisa da religiosidade muito forte mesmo, e eu acho que quando a pessoa fala sobre isso, vai causar um incômodo. É completamente compreensível que ele fique incomodado com isso, com esse tipo de frase. Então, eu acho que tem aí um choque, meio que a gente estava falando com pouca informação, um choque de estilos, né? Que o São Paulo tem um estilo pragmático, meio ríspido e tal, e o Pedro tem um estilo que ele espera que as pessoas tratem ele com mais, enfim, de forma menos direta, né? Com uma forma mais polida, e eu acho que faz sentido. Nenhum dos dois está assim. Eu acho que o chefe tem que perceber, e isso acho que aconteceu isso. É um erro do São Paulo, ele tem que perceber que o que incomoda a pessoa, né, o que está incomodando. E a questão dos minutos também, que o que foi conversando ali com o pessoal, é que sempre que o Gabriel está disponível, ele tem prioridade. E tinha uma sensação de que não só o desempenho, às vezes o desempenho do Gabriel não estava necessariamente tão bom, e o Pedro não entrava. E aí eu acho que também tem a ver com o estilo. O São Paulo gosta do centroavante do estilo do Gabriel, se mexendo, e o Pedro tem um estilo um pouco diferente, ele estava tentando adaptar. Então, o conflito, digamos assim, que a gente pode chamar, é meio esse. Entendeu? São esses dois lados ali de coisas que não se encaixaram ali como trabalho até agora. A gente vai ter que ver agora, depois que teve essa reunião ontem. Teve uma reunião envolvendo o Marcos Braz, o pai do Pedro, que é agente dele. Ele foi na casa do Pedro, enfim, tudo que a gente já foi aí publicado, e a tentativa de dar uma zerada na coisa. Mas a questão posta é essa aí.
Então, a gente vai ter que ver como é que ela vai se desenrolar nos próximos dias. Rodrigo, acho que é uma informação importante, se você até puder ressaltar e repetir, porque isso ficou muito marcado, a gente falou bastante ontem aqui no De Primeira, e ficou no ar, né? Porque, assim, todo mundo debateu sobre isso, não só a gente aqui. Eu vi em outros veículos falar assim, tá, mas do que se trata essa covardia psicológica? Exatamente esse o termo. Eu até peguei de novo a nota aqui para ler, ó. A covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que tenho sofrido nas últimas semanas. Acho que é importante ressaltar, pelo menos da tua apuração, do que foi isso, Rodrigo. Isso. Eu estou deixando claro aqui, uma apuração é do lado do Sampaoli e a outra do lado do Pedro. Então, são duas versões aí que são, enfim, mostram que tem uma questão ali entre os dois, que os dois têm incômodos dos dois lados. E do caso do Pedro, essa frase aí que, na minha opinião, é infeliz, né? Não se deve falar colocar a religião de ninguém dentro de uma discussão técnica ali. E aí a questão do Sampaoli é uma questão técnica, tática, que ele entende que não estava sendo cumprido, mas tem essa contraposição do contra-argumento do lado do Pedro, que ele entende que estava cumprindo, tanto que foi elogiado pelo Sampaoli. E me parece que não é uma questão nova com o Sampaoli, esse problema para gerir pessoas, evidentemente que qualquer pessoa que tem que gerir 20, 30, 40 pessoas vai desagradar alguns e vai agradar outros. São decisões que você tem que tomar como treinador no dia a dia, mas tem maneiras de fazer isso, PVC. Não, vai muito ao encontro daquilo, a apuração do que o Rodrigo traz hoje, vai muito ao encontro do debate que a gente teve ontem. Ou seja, é uma questão até geracional. Tem técnicos que aprenderam a trabalhar de um jeito, que acham que aquele jeito é o jeito que funciona na base da pressão, só que não funciona com todo mundo desta maneira. Então, quando ele claramente gosta muito do Alan, mas faz comentários para o Alan que o Alan podia julgar como assédio moral, e o Alan, ao mesmo tempo, aceita trabalhar com o São Paulo num novo clube, então é porque tem uma relação aparentemente correta. Quando o Léo Pereira se solidariza com o Pedro, talvez seja porque o Léo Pereira também não se sinta confortável com todas as abordagens. O Sampaoli aprendeu a vencer desta maneira e nem venceu tanto assim, né? Porque ele ganhou o Campeonato Chileno, a Copa Sul-Americana, a Copa América pelo Chile. Não foi um técnico campeão de Liga Europa, de Champions League, mas é um técnico, como eu disse ontem, acho o Sampaoli um técnico brilhante do ponto de vista tático. Agora, ele tem questões das abordagens com os atletas que nem todos gostam da maneira como ele aborda. E esse é um ponto para ele refletir. Como provavelmente, de outra maneira, alguém não gostou de uma abordagem do Filipão, o Kleber, gladiador com o Filipão, tiveram um problema no vestiário do Palmeiras. E o Filipão é um cara que todo mundo chama de paizão e teve problema. Então, como dissemos ontem, senta, olha no olho, resolve o problema. Gente inteligente resolve o problema. Que parece que o Sampaoli, taticamente, está acertando o Flamengo, e do ponto de vista do relacionamento, a comissão técnica dele demonstrou que há coisas para melhorar ou aperfeiçoar no detalhe com alguns dos comandados dele.